Começando agora mais uma live de aquecimento para o nosso evento que está chegando. Dia 19 de maio, a gente tem um encontro marcado de manhã. Você vai receber a aula e você pode ver ao longo do dia que é o evento Independência no Alemão. Um evento voltado para o imigrante que quer falar alemão com mais confiança no dia a dia e quer entender como é que isso funciona. Hoje a gente vai fazer nossa live em formato de bate-papo. A gente vai conversar hoje com Max, porque o Max hoje ele usa o método ADD, então ele vai explicar pra gente como é que tá sendo a experiência dele com esse método alemão do dia a dia e vai falar pra gente esse antes e depois aí, como é que era antes e etc, nessa trajetória dele aqui na Alemanha. E o bate-papo com ele vai ser muito massa. Ele acabou de entrar, agora já enviou a solicitação. Não, quem enviou a solicitação foi o Guilherme. Não, Guilherme, o bate-papo não é com você, o bate-papo hoje é com o Max. Só esperar aparecer aqui a solicitação do Max pra gente entrar ao vivo e a gente conhecer um pouquinho da história dele. E você... agora sim, agora apareceu para mim aqui. Deixa eu clicar mais uma vez. Porque não dá certo de primeira, né? Você tem que ficar clicando. Agora sim. Agora rolou. Tudo beleza, Tudo Max? jóia, tudo Tá ótimo. me ouvindo de boa? Tô ouvindo de boa. A gente também tá te ouvindo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Maravilha. Conta pra gente, pra começar, como é que começou sua história com o idioma alemão? Cara, começou da seguinte forma. Em 2018, eu decidi que eu queria mudar do Brasil para a Europa. E aí eu tinha duas opções. A minha primeira opção era ir para a Inglaterra, porque eu já tinha o inglês e seria muito mais fácil. Mas foi bem na época do Brexit. E aí eu fiquei preocupado que poderia dar problema mais para frente, né? E a minha esposa é alemã. Eu não Aí, sabia disso, não, rapaz. a minha esposa, ela é de família alemã. Ela nasceu no Brasil. A família toda dela é da Alemanha. E ela cresceu no Brasil, em escola alemã. E teve toda, né, a tradição alemã no Brasil. E aí ela falou, olha, mas eu topo ir para Inglaterra, mas se a gente fosse para a Alemanha, seria melhor para mim, né? Aí, como eu queria vir para a Europa e não voltar para o Brasil, eu pensei, bom, entre eu ir para a Inglaterra e de repente ela não gostar, não se adaptar e querer voltar, eu prefiro ir para a Alemanha, enfrentar o idioma, mas deixar ela mais confortável em viver na Alemanha, né? Rapidinho, Hã? acabei de identificar uma coisa. O quê? Olha que interessante, né? Que eu vou ouvindo assim e vou identificando umas paradas assim. Você falou assim, ó, é melhor eu ir para a Alemanha e enfrentar o idioma do que às vezes correr o risco ali de um país que às vezes ela não gosta, ou não dá certo, ou você também eventualmente não gosta, e ter que voltar para o Brasil, que não era uma opção sua voltar para o Brasil. Você não queria voltar para o Brasil. Aí você falou assim, enfrentar o idioma, ou seja, na sua cabeça já existia essa, talvez uma crença de que o idioma é muito desafiador. Você tinha essa crença antes? Vili, toda vez que eu vinha para a Europa e passava pela Alemanha, para mim é como se as pessoas estivessem brigando na rua e eu não entendia nada. Assim, ligava a televisão, é como se eu estivesse escutando, sei lá, árabe. Então, para mim era uma coisa muito difícil. Quando eu escutava ela falando com a família dela, eu não captava nada. Não é uma língua que nem espanhol que você fala, eu estou entendendo um pouquinho, entendi uma palavra. Pouquíssimas palavras são parecidas com o português. Então, para mim, realmente ia ser um desafio, né? E era uma coisa que me assustava. Bom, e aí foi, a gente acabou decidindo fazer isso. E aí eu comecei a fazer um curso de alemão com um professor particular no Brasil, para eu conseguir pegar o visto de reunião familiar. E, e aí é aquele curso básico, né? Pega um livro, um monte de folha e começa a decorar um monte de coisa. E aí no final eu acabei fazendo um A1 para conseguir fazer a prova do A1 e conseguir o visto.
e vim para a Alemanha com um certificado de A1 debaixo do braço, sem saber nada de alemão. Eu sabia só passar na prova do A1, mas qualquer lugar que eu ia, ninguém me entendia, era um e não saía nada. Hum. E aí, bom, cheguei na Alemanha, escolhi vir para Berlim, porque eu sabia que aqui era uma cidade muito internacional. Falei, bom, não vou precisar do alemão, vou procurar um emprego em inglês, porque eu vim para cá sem emprego. Vim na cara e na coragem. Aí, eu falei, de jeito nenhum, não vou conseguir trabalhar em alemão, né? Preciso trabalhar em inglês. Aí comecei a trabalhar em inglês e fiz toda aquela correria de, bom, vou me matricular numa escola de alemão e começar a estudar alemão todo dia, 3 horas por dia à noite. E, cara, era super cansativo, porque se você trabalhava o dia todo, ia para a escola, e aí era livro, folha, com aquelas perguntinhas, aqueles diálogos que o professor te obriga a fazer ali, mas que você não usa nada no dia a dia, né? Sempre as mesmas perguntas: de onde você vem, qual a sua idade, onde você mora, se você tem filho. E assim foi. Aí peguei e fiz o. Comecei aqui no A2, aí eu fiz a prova do A2, Me tira uma aí dúvida. Me tira uma dúvida, rapidinho. Desculpa te interromper, só que bate uma dúvida aqui. Quando você, hoje, com a cabeça de hoje, você está olhando para trás e está olhando suas escolhas e falando o que é que acontecia e tal. Na época que você decidiu, por exemplo, por fazer tal curso ou seguir tal trajetória ali em relação ao estudo de alemão, na sua cabeça era uma escolha sensata e o caminho certo a seguir? Ou você sentia assim, cara, eu acho que esse caminho não é tão eficiente, mas é o que tá rolando aqui pra mim, eu vou fazer isso. Como é que era a sua cabeça na época? então, na minha cabeça na época, eu não sabia o que era certo e o que era errado. Hum, O que eu sabia hum, era que se eu tivesse o B1, eu poderia pedir a cidadania alemã e eu poderia conseguir um emprego melhor, porque geralmente é com o B1 que as empresas começam a pensar em te contratar. Então, eu não sabia por onde começar. Eu falei, bom, eu tenho que buscar o B1. E é como você vem como imigrante, eles já te mandam fazer o curso. E eu fui fazer o curso. Se era bom, se era ruim, era aquilo que tinha. Eu tinha que fazer aquilo que era para mim, era a única opção que tinha. Agora, ficava lá 3 horas à noite estudando alemão, você está cansado, né? Já trabalhou o dia todo, né? Eu na época não tinha filho, mas mesmo assim é cansativo. Aí eu chegava tarde em casa e no outro dia trabalho, ou seja, talvez uma pessoa que não trabalha, ela vai ter mais tempo para ficar se dedicando e buscando se aprofundar mais. Mas aquela rotina cansativa, para mim era assim, é isso e basta. O que eu consegui aprender com isso é o que eu vou conseguir de bagagem. Mas eu não aprendia, entendeu? Era assim, gastava um monte de folha de caderno, preenchia um monte de coisa no livro, mas falava assim, o que você assimilou disso? Pouco. por que que você acha que isso acontecia? Qual é a sei lá, com o pensamento de hoje, né, olhando para trás, por que que você acha que isso acontecia? Primeiro que você tem muita gramática, né? Muita gramática, um pouco de conversação, de uma conversação engessada, que você não usa no dia a dia. Tipo, ninguém no curso me ensinava a como chegar num bar, né? Assim, numa loja de bebida, né? Numa SPET, e falar assim: eu quero uma cerveja. Você pode abrir a cerveja para mim? Eu, na hora que eu pedia cerveja, se o cara não abrisse para mim, eu levava ela, tinha um abridor no chaveiro, eu abria porque eu não sabia pedir para abrir, né? O alemão do dia a dia, no livro, eu não aprendia. Mas, assim, você vai sendo empurrado para frente. É tipo mais ou menos igual o ensino na escola pública brasileira. Você não aprende, mas você é empurrado para frente. Era a mesma coisa aqui na escola.
E, e, e aí você vai levando. E eu tinha uma desvantagem ainda. Eu trabalhava em inglês. Então, no meu dia a dia, eu só tinha de alemão quando eu estava assim na rua, que eu precisava me virar. Ah, eu tinha a desvantagem de ter minha esposa, que era minha muleta. Então, quando tinha uma coisa mais complicada, eu levava ela junto comigo, ela resolvia o pepino. E em casa, a gente falava português, porque ela também é brasileira, né? Apesar de ser alemã. Então, o alemão para mim era só à noite no curso de alemão. E outra desvantagem. No curso de alemão, você tem a professora, quando você dá sorte de ser alemã, quando não é uma estrangeira que está ali trabalhando como professora, e os alunos são todos estrangeiros. Então, qualquer momento que você não está tendo aula, ali no intervalo, você vai falar inglês, porque todo mundo fala inglês, né, na maior parte das vezes. Então, são só os minutos de aula que você está no alemão. E mesmo assim não é o alemão, é um alemão mais engessado e didático, né? Do livro, o alemão do livro, né? É aquele alemão assim, da gramática, alguns exercícios de gramática, aí tem um texto, você lê o texto, grifa umas palavras que você não sabe, aí você anota ali o significado no livro, mas você virou a página, você foi para tua casa. Sim, eu acredito que talvez tem gente que pega depois e fica estudando aquele livro, mas eu não tinha esse tempo. Então, o que eu aprendia, às vezes era uma coisa assim, pô, isso aqui é interessante, porque no meu dia a dia eu posso usar. Aí você acabava guardando aquela palavra. Mas o grosso, o grosso ficava nas páginas do livro, nas páginas do caderno, que você nunca volta para trás para folhear. Vou falar um negócio aqui rapidinho, aí eu te dou a palavra, porque o foco é conversar com você, mas eu ficava puto, que eu também fiz escola tradicional. Aí eu tava ali no A2, eu comecei o B1 e tal. Aí no livro tinha aqueles textinhos assim, de tipo assim, a história de Beethoven. Aí tal. Beleza, é interessante e tal, mas foda-se Beethoven, eu quero saber de resolver minha vida. Eu tô passando perrengue pra resolver coisa no médico. Minha garganta tá inflamada, caralho. Desculpa xingar, né? Mas, enfim, desculpa. Mas minha garganta tá inflamada, eu quero resolver, eu quero falar isso pro médico, eu quero chegar no médico e resolver essa treta aqui. E eu quero entender ele me passar um antibiótico, falar que minha garganta tá infeccionada, ou sei lá o quê. Desculpa, porque às vezes me dava raiva na época, né? Aí eu lembrei que me dava muita raiva. Eu não quero saber da vida de Beethoven, não. Eu não Ótimo. quero saber da vida de Heinrich, Heine, não sei que lá as quantas. Beleza, é interessante, mas não é. Eu sou imigrante. Me ajuda a viver uma vida mais plena. Ó, te dou um exemplo. Depois de 1 ano e meio que eu estava aqui morando, que eu já devia estar começando o B1, talvez. Eu ia cortar cabelo as primeiras vezes, eu tinha que levar minha esposa junto para ela falar, olha, ele quer aqui do lado tantos milímetros, aqui em cima ele quer 2 dedinhos, faz o pezinho aqui atrás, não passa a máquina não. Eu me senti uma criança, assim, sabe? Poxa, entrava no salão assim, só tinha homem, né? E aí a minha esposa explicando como é que eu queria que ele cortasse meu cabelo. Porque no começo era pior ainda. No começo eu não aceitava que ela fosse junto. Eu comprei uma maquininha e eu cortava em casa. Passava a maquininha, ela fazia o pezinho aqui para mim, para eu não ir no cabeleireiro, lá no barbeiro. Aí depois eu falei, não, pô, mas eu preciso dar uma ajeitada. Na maquininha tá sempre zoado. Aí eu tive que pedir, oh, vamos lá comigo, então preciso dar uma explicada para ele, que de repente na próxima vez eu nem tenho que falar muito, porque ele já vai me reconhecer, ele já sabe o jeito que eu quero. Né? Mas é difícil, porque você às vezes fala assim, poxa, mas eu tenho, sei lá, A2, B1, e aí você vai ver no dia a dia, você não tem nada. Ou seja, a pessoa às vezes fala, eu tenho o B1, agora só falta falar, né? Pois é. Não, o papel aceita tudo, né? É, eu fiz assim, nessa toada assim, de uma coisa atrás da outra, eu fiz até o B1. Tirei o B1, fiz o curso de integração, que é decorar, é um decoreba de múltiplas escolhas, né? E, pá, bom, agora eu vou pedir minha cidadania alemã.
Eu já tenho o B1. Mas, pô, eu não conseguia nem ir lá no departamento de estrangeiro para desenrolar a renovação do meu visto. É muita ilusão, entendeu? Você fazer curso para pegar diploma de nível é uma ilusão enorme. E como é que você se sentia nessa época aí? Que você vê que não tava dando resultado, assim, como é que você se sentia? Você fica se sentindo inutilizado, né? Você fala assim, poxa, eu vou ter que ser uma criança, né? Tem hora que você às vezes quer falar uma coisa, você vou ficar quieto, porque eles não vão nem me entender, então deixa pra lá, toca a vida, né? O pessoal às vezes fala alguma coisa e fala, e não me pergunta o porquê, porque eu não sei, eu tô só balançando a cabeça. Uhum. Caramba, que doideira, né? Caramba. Em algum momento você pensou em desistir? Falou assim, vixe, o negócio tá difícil aqui pra mim, hein? Em relação ao idioma, esses sentimentos também e tal. Em alguns momentos você pensava assim, rapaz, eu vou desistir desse idioma aqui e tal. Talvez você não tenha desistido, assim, eu tô falando por você agora, né? Talvez você não tenha desistido de querer, você não queria desistir do país ou de voltar, porque pelo que eu entendi, você queria muito sair do Brasil e tal. Mas enfim, fala aí, o que é que Então, na aconteceu? verdade, eu nunca pensei em desistir, né? Desistir estava fora do meu baralho. Mas por quê? Porque eu tinha um emprego em inglês, quer dizer, estava tranquilo. A minha esposa desatava todos os nós, então também eu não tinha nenhum problema falar, poxa, agora como é que eu vou fazer, né? Se eu ia no médico, ela ia junto comigo, né? Então eu tinha sempre uma muleta. Agora, é... você fica meio decepcionado, fala, poxa, mas eu tô indo no curso, né? Eu vou lá de segunda a quinta, das 6h15 até as 9 da noite. Eu faço lá o dever que tem que fazer, mas é tanta coisa, às vezes, que você é bombardeado com tanta informação que se você não se dedicar muito, você aprende pouco. E eu não me dedicava muito. Eu me dedicava o tempo que eu tinha, mas eu não ficava assim no final de semana, não, agora eu vou estudar no sábado o dia inteiro. Não, porque eu tenho que viver também, né? Uhum. Em algum momento você teve algum momento que você parou de fazer curso de alemão da escola tradicional ali, Então, né? Deve ter tido é, uma fase assim. vou te falar como é que foram as minhas fases. Eu fiz a escola tradicional, presencial, à noite. Aí depois eu fiz até o B1 à noite. Fiz o curso de integração também à noite na escola. Aí eu tive a opção. Aí uma professora falou para mim assim, viu? Uma professora que era muito boa, assim, né? Ela falou assim, por que você não faz um curso de pronúncia? Mas ela não me falou assim o porquê que eu devia fazer o curso de pronúncia. Ela falou, sua pronúncia é ruim. Vai fazer o curso de pronúncia. Aí eu falei, pode ser. Aí eu olhei lá no site da escola. Não, vai ter o curso A1 Plus, B1 Plus. Vou fazer o curso B1 Plus. Aí eu fiz aí foi logo que começou o Covid. Aí eu fiz o curso de B1 Plus online. Era pior ainda. Era um professor numa tela de computador jogando um monte de folha que você gastava um monte de papel e tinta de impressora, imprimia um monte de folha. E era assim, ia preenchendo essas folhas, não tinha muita conversação. Foi assim, foi uma porcaria o curso. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer o B2. Só que eu vou fazer com outro professor. Acho que o problema é o professor. Comecei a fazer um curso online de B2. Também de escola tradicional, mas online por causa de Covid. Mesma coisa. Era um outro livro, não dava certo. Chegou uma hora que esse eu parei, falei, eu vou parar, porque eu tô perdendo meu tempo. Eu tô preenchendo as coisas sem nem saber por que eu tô preenchendo. Uhum. Parei. Aí fiquei uns 3, 4 meses sem fazer curso de alemão. Aí eu falei, bom, mas eu preciso do alemão, né? Eu preciso falar um pouco de alemão para eu, de repente, procurar, né?
começar a procurar alguma outra empresa que pague mais, né? Aí eu falei, vou para outra escola. O problema é a escola. Vou trocar de escola. Aí fui estudar numa escola também tradicional, com um outro método, né? Um outro livro. Fiz o curso do... Aí cheguei lá, não, você tem que fazer o B1, desde o B1. Tá bom, vou fazer. Fiz o B1, B1, 2, B2, B2. E tome dinheiro e É, tome tempo. é. Só do meu escritório lá, eu gastava quase 1 hora. De lá para minha casa, mais 1 hora. Ou seja, eu saía de casa às 6h30 da manhã, 7 horas, eu chegava na minha casa quase 10 da noite. Né? Só de vai e vem eram 2 horas. Fiz até o B2. E sim, você evolui. Não vou dizer porque você não evolui, você evolui. Mas não evolui muito. Aí, nesse meio tempo, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar em uma outra empresa. Eu falei, opa, já tá vendo? Já tô só falando alemão, já recebi uma proposta de emprego, né? Vou trocar. Aí cheguei lá na outra empresa e falei, mas meu alemão mais ou menos, né? Não, tudo bem, não sei o quê. A gente fala muito inglês aqui também. Tá. Primeira semana foi meio morninho, logo em seguida, agora você precisa começar a atender o telefone, dar um pouco de consultoria para os clientes aí. Eu falei, mas é para os clientes internacionais? Não, não, é o alemão também. Rapaz, não faz isso comigo, né? Meu alemão é ruim. Nossa, eu ficava até desesperado assim quando eu sabia que eu tinha que falar no telefone. Mas isso me ajudou. Porque aí eu comecei a estudar aquilo que eu ia ter que falar no telefone. Então, bom, eu vou fazer meio que uma cartilha assim, né? E aí meio que eu fui pressionado a aprender algumas coisas que eu usava no dia a dia. Uhum. Isso foi a melhor coisa. Porque aí eu comecei a ir atrás do que realmente eu precisava. Né? Falava errado, não sei o que lá, mas eu já comecei a procurar aprender aquilo que eu precisava. Uhum. E aí eu parei o curso de alemão. Eu desisti. Falei, agora eu vou estudar sozinho. Eu ia na loja, comprava um livro, começava a estudar. Nossa, coisa chata, né? Porque agora eu tô sozinho aqui, preenchendo esse livro. Tinha livro que nem tinha resposta, então você respondia, não tinha como corrigir. Ah, esse livro tá ruim, vou comprar outro livro. Comprava outro livro, ia estudando, dali um mês, jogava o livro de lado, estudava, assim, uma página por semana. Então, eu tava me enganando. Isso estudando sozinho, no caso. Sozinho, Então, sozinho. como é Comprava o que era, livro, como é que era estudar sozinho, assim? eu pegava o livro, primeira página, lia, fazia os exercícios, segunda página, lia, fazia exercício, tentando ser autodidata. Uhum. Só joguei dinheiro fora em livro. Eu tenho uma montanha de livro. Tem livro lá que você olha até a página 5 tem coisa preenchida. O resto, tudo em branco. Porque fala, não, eu não tenho motivação para fazer isso. Uhum. Né? E aí eu peguei e falei, vou desistir. Eu vou, sei lá, vou dar um tempo. Sei lá o que eu vou fazer. Mas, sim, não vou dizer que eu não aprendi. Mas poderia ter aprendido muito mais rápido. Muito melhor, né? Muito melhor. E aí o que aconteceu? Eu acompanhava muita rede social, né? Assim, Instagram. E sempre tem, né? Professores de alemão falando, dando vocabulário. E você acaba seguindo. Aí eu falei, bom, vou começar a salvar tudo isso, salvar esses posts em Deutsch. Né? Então eu tinha uma pastinha lá Deutsch. Eu gostei disso, salvar. Ia salvando, 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 salvando. Eu nunca voltava lá para ver aquilo que eu salvei. A Mas galera tava sempre fala salvo. isso, né? Tava Salvar salva salvo. tudo na hora de olhar. Sim, eu não vou ver isso nunca mais. Mas tá salvo. Você é enganando o cérebro, né? Pois é. E aí, foi aí que eu te conheci. Né? Você foi um dos que eu ia salvando, né? E aí você veio com essa ideia do Independência Alemão. Eu falei, Você lembra mais ou menos quando você viu algum vídeo meu? Foi no começo desse ano, ano passado? Você foi no ano lembra mais ou menos? passado. Foi no ano passado. Era vídeo assim que você postava um vocabulário,
do dia a dia. Eu falo, pô, isso é legal, eu vou salvar essa palavra, né? Mas é aquele negócio, eu salvava, mas eu não via mais aquela palavra. Uhum. Entendeu? Então, assim, era interessante, mas eu não voltava lá nos meus posts salvos para eu ficar estudando e, pô, eu preciso decorar essa palavra. Revisar, tá? Eu só achava legal, achava que era interessante o assunto e, pum, salvava. E me enganando, né? E aí, quando você falou que você ia fazer aquelas 3 aulas de demonstração do teu curso, né? Aí eu falei, bom, de graça, né? E acho que eu vou fazer. Na verdade, são as 3 aulas falando como a pessoa pode falar alemão com mais confiança, né? Isso, Mostrando o método ADD e tal. isso, Sim. Aí eu falei, bom, não tenho nada a perder. Ele vai dar o curso lá, as 3 aulas. Eu vejo qual que é do curso e de repente vai ser uma forma de eu me motivar. Tenho uma curiosidade agora. Eu tenho uma curiosidade aí nesse exato momento. Porque é inclusive o que vai acontecer a partir de segunda, né? Exatamente. 3 aulas mostrando como as pessoas podem falar alemão com mais confiança no dia a dia, né? Mostrando o método ADD. Eu vou fazer esse evento a partir de segunda. Então, né? Milhares de pessoas já se inscreveram. Tem gente que está aqui ao vivo que deve ter feito a inscrição também. Beleza. O que é que te fez usar o seu tempo precioso e falar assim: rapaz, eu vou ver essas 3 aulas, sendo que tem vários outros professores também? O que é que te motivou a usar o seu tempo para assistir essas 3 aulas, principalmente porque você entrou em janeiro, né? Isso. Em janeiro é um mês que muito professor de idiomas, e alemão, inglês ou o que for, eles estão ali fazendo esse tipo de evento, ou ofertando um curso, e etc, etc. O que é que te fez falar assim, entre todos esses professores que eu estou consumindo aqui, deixa eu assistir as aulas desse caboclo lindo aí? O que é que te fez tomar essa iniciativa? Curiosidade minha, entendeu? O que me chamou a atenção foi que você ia dar 3 aulas mostrando o seu método. Porque eu cheguei a fazer um outro curso online, mas foi um curso que eu comprei de ver a pessoa falando no YouTube. Só que quando você chega no curso, o curso é aquele negócio, faz a aula, manda pelo WhatsApp e eu corrijo e te mando de volta. Para mim não funcionou. Eu parei o curso. Mas ele falou, bom, eu vou mostrar o meu método. Eu falei, bom, então eu vou conhecer esse método. Né? Eu não vou ter que comprar sem saber como é que vai ser o curso. Porque eu acabei me decepcionando pelo curso que eu já tinha comprado. Falei, vou fazer essas 3 aulas e ver qual que é do curso. E eu achei interessante, porque era uma coisa assim muito próxima do dia a dia. Eu falei, bom, isso daí talvez eu vou usar mais no meu dia a dia. E talvez é isso que eu preciso. Eu já estudei muita gramática, mas eu preciso desenrolar o meu alemão, né? Talvez melhorar mais a minha pronúncia, aprender um alemão mais do dia a dia. E eu fiz as 3 aulas e achei interessante. E aí a outra vantagem que eu vi, que se eu começasse o curso, que às vezes acontece isso, né? A pessoa solta um teaserzinho lá, bem interessante, e fala, pô, eu vou fazer o curso. A hora que você paga, mas não era aquilo lá que ele estava prometendo. E você não, você falou assim, olha, se a pessoa não gostar do curso, tinha até 90 dias que devolvia o dinheiro, né? 30. 30. É porque, Aí eu falei, na beleza. verdade, são 2 garantias. Tem a de 30, mas tem uma de 90 também, que é uma garantia quando a pessoa, ela... Enfim, não vou falar de garantias agora não, mas tem a garantia de Tinha uma 30 garantia. e tem a outra de 90. Aí, Sim. aí falei, bom, eu posso fazer 30 dias, né? Fazer esse período aí de probatório. E se realmente achar que é mais um curso que não vai me levar a nada, eu paro. Eu paro e continuo tocando. Porque eu já estava numa condição de alemão que eu não era bom, mas eu resolvia o meu dia a dia. Então eu falei, aí, sei lá, eu paro, vou procurar outra coisa. Aí eu resolvi apostar no teu método. E aí a gente começou a fazer o curso, né? Uhum. E aí tinha o curso de pronúncia. Mas antes disso, você falou assim, mas tem que começar desde o começo. Eu falei, nossa, vou ter que começar do começo. De novo? Deu uma preguiça. Pô, mas eu vou ter que voltar lá no A1. Pô, eu não posso ir direto tipo
tipo B1, né? B2 já. Poder Finalizar esse pode. curso logo. Poder pode, né? Mas eu não É, recomendo, você não mas poder recomendava. pode. Aí eu falei, bom, ele fala que o método dele é tão bom, eu preciso seguir o método dele. Porque ele, né, você fala que tem que seguir o método. Eu falei, eu vou dar um voto de confiança, até porque vai ser uma revisão para mim, né? Eu vou fazer isso daí meio rapidinho, tá resolvido. E aí eu comecei a ver assim, logo no curso de pronúncia, que eu falo, nossa, tem um monte de coisa que eu falo errado. E o problema, eu já acostumei a falar errado. E mudar aquilo que você já aprendeu é pior que aprender. E aí eu falo, poxa, mas até para soletrar meu nome assim, a letra poderia ser melhor falada, a pessoa ia entender melhor. E aí eu comecei a ver que tinha muita coisa para lapidar, muita. O curso de pronúncia assim foi para mim uma reviravolta. Sou apaixonado pelo teu curso de pronúncia. E aí, na sequência já veio o A1, toda a aula eu aprendo ou uma palavra nova ou alguma coisa que eu já tinha esquecido. Falei, mas o curso é o A1, é o básico. Pô, mas essa palavra aí para mim é nova. Pô, isso aqui eu já tinha até esquecido. Muita coisinha assim que no curso da escola tradicional passa batido. E outra coisa, eu fiquei empolgado. A minha esposa até achou estranho. Falou, mas, poxa, antes você estudava assim, uma horinha, uma vez por semana. Agora toda noite você está ficando lá meia hora, 40 minutos. O que tem de bom nesse curso aí? Eu Que falei, massa. nossa, empolgado. Eu tô vendo que eu tô aprendendo. E tanto é que eu faço todo dia. Uma aula de, de assunto novo e uma aula de texto, né? De ouvir, né? Esse áudio, né? Áudio, texto e áudio. E eu faço sempre. A minha rotina é essa. Todo dia eu tenho a obrigação comigo mesmo de fazer um, um assunto e um texto e áudio. E eu faço isso com prazer. Antes não. Antes eu fazia na obrigação um dia por semana, sim, de nariz torcido. Por que que você acha que agora tá dando prazer? Porque agora é uma coisa que eu vejo um uso imediato. São textos que você usa no seu dia a dia. Né? A gente tem a nossa aula da terça-feira, é sempre um assunto que realmente acontece na vida da gente. Não é aquele negócio de, eu sou de tal lugar, eu tenho tantos anos, eu tenho uma filha, eu tenho não sei o quê, eu trabalho com isso. Isso deve ser. Não usa, né? Assim, você até usa, mas é Não é muito. só isso, Não é né? só Tem muito, isso. é muito mais. Não é só isso. Entendeu? Então agora eu uso mais o que eu aprendo todo dia. Você lembra de algum momento prático assim? Ah, quando eu estava em tal situação, eu sei que isso foi por causa do curso de pronúncia, por causa de tal aula assim, por causa. Você consegue linkar algumas coisas práticas que você vivenciou e que essas coisas práticas você conseguiu resolver ou ficou mais fácil por causa do método ADD? Você lembra de alguma coisa assim? Às vezes de improviso é difícil Mas lembrar, né? Não sei. assim, tem algumas expressões, né, que a gente tem nas nossas aulas, que quando você está conversando com uma pessoa, você responde, mas você responde de forma mais natural, né? Uma interjeição. é, Se a pessoa pergunta como é que você tá, você não responde aquele é gut, ima gut, yeah. Você acaba tendo um vocabulário melhor, você fica assim mais despojado para conversar. E é isso que me acaba animando. E outra coisa, que também é um negócio que eu não conhecia, né? Tem muita gente que já usa isso há muito tempo, mas para mim foi novo, que foi o Anki. De salvar as palavras, de estudar por ali. Isso que você passou, pô, é como se fosse para mim hoje em dia uma rede social. Em vez de às vezes ir para o Instagram, eu vou ali para o Anki, faço lá os meus baralhos, treino o meu vocabulário e todo dia.
Então, assim, aquela palavra que eu salvava no Instagram e eu nunca olhava, agora eu salvo ela no meu Anki. E aí eu tô ali todo dia revisando as palavras. Então ela não está esquecida numa gaveta ali, num lugar do Instagram. Ela está ali na minha rotina de estudo. Antes desse treinamento agora do método ADD, você não conhecia o Anki, não? Nunca tinha ouvido falar de Anki. Caramba, Foi velho. completamente Interessante. novo para mim. Eu uso o Anki tem mais de 10 anos. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar de Anki. Nunca ninguém me falou assim, olha, você vai melhorar o seu alemão, em vez de você ficar anotando no caderno lista de palavra, que você não vai ficar andando com o caderno debaixo do braço para quando você quiser estudar. Né? Você está no metrô ali, você não vai estar com o seu caderno estudando, mas você está com o seu celular. Agora eu salvo tudo no Anki, as palavras que eu acho que eu uso no dia a dia, que para mim são importantes. E aí eu tô, sei lá, tô no transporte público, eu tô sem ter que fazer nada, eu tô deitado na cama, ali no escuro. Pô, eu entro ali no Anki, eu escuto a palavra, pô, vou repetir, eu não lembrei direito da palavra, eu vou dar ali para repetir de novo. Foi uma coisa que eu aprendi com você. Nunca tinha visto isso. Interessante. Você, então, para a galera que está assistindo aqui, e outras pessoas vão assistir também, que eu vou postar essa live aqui, e outras pessoas vão assistir. Você recomenda as pessoas participarem do evento que vai começar segunda, com essas 3 aulas gratuitas e tudo mais? E recomendo 100%, 110%. E eu vou dizer mais. Quando eu fiz as 3 aulas, eu fiquei empolgado para ver se tudo aquilo que você falou ia ser verdade. Porque eu falei assim, ele está prometendo aquilo que eu acho que ele não vai cumprir. Olha. Tanto é que quando saiu o curso, eu falei assim, olha, eu vou dar uma chance pro Ravile. Porque se ele entregar 70% do que ele está prometendo, pô, para mim já tá bom. Olha, rapaz. Curioso isso aí, hein? Isso aí é Porque curioso. eu já estava calejado, né? Eu já tinha feito todos os tipos de curso, né? Sim, em relação a tipos de curso, eu sou PhD. Uhum. Em questão de aprender, eu sou soldado raso. Mas, olha, eu fiquei impressionado com o método, porque o alemão não precisa ser tão difícil, ele tem que ser bem ensinado. E eu vejo muitas pessoas que têm muito medo de aprender alemão, que acham que alemão é um bicho de 7 cabeças. Eu gosto do alemão, não é uma língua que me assusta, mas ela não é fácil. Mas para ela não ser tão difícil, você tem que procurar uma forma de aprender que ela seja eficaz. Senão ela vira realmente uma coisa difícil. Exatamente, isso tu pegou num ponto aí importante, hein? Porque quando você começa a aprender alemão e você está estudando de uma forma que tá tirando o elefante das suas costas, você consegue linkar, né? Porra, velho, isso aqui realmente. Eu vejo a galera falando, porra, realmente eu quero falar isso aqui no meu dia a dia e nunca consigo. Aí quando você começa a estudar e ter acesso àquilo que você realmente precisa, ou você, que nem você falou, né, do curso de pronúncia que eu coloco logo no começo da plataforma, esquece de entrar em gramática, esquece. Bora, resolve aqui logo a questão da fonética alemã toda. 11 aulas com um monte de coisa aqui que você precisa que você nem sabe que existe. 11 aulas, PDF de mais de 10 páginas, com toda a fonética alemã para você aqui, explicar de uma maneira que você entende. Quem tá de fora não sabe que isso existe. Até a gente tava até falando, né, terça sobre isso. Eu te falo, só o curso de pronúncia, ele já vale o investimento de 12 meses do curso. Eu acredito. Se você falasse assim, olha, o curso de pronúncia, ele vai custar como se fosse 1 ano de curso. Eu falava, eu pago. Porque para mim o curso de pronúncia foi assim, uma coisa, mudou minha vida, sabe? Às vezes coisa besta, eu soletrava meu sobrenome e sempre uma pessoa escrevia o R, às vezes ele comia o R. Ou, pô, eu mudei a pronúncia do meu R, todo mundo agora sabe que meu sobrenome tem R. Eu Uhum. pronunciava o R como se eu estivesse falando inglês. E aí, quem fala inglês acaba entendendo e escreve. E ninguém chegava para mim e falava
falava, Max, você tá falando errado esse R. Entendeu? Max, eu acho que tem alguém aqui da galera que está assistindo agora, pelo menos que não é aluna, que deve estar se perguntando assim: vem cá, como assim o Ravile ele pode ajudar com a pronúncia porque ele é estrangeiro, ele fala alemão com sotaque, e como assim, quem é ele para se atrever a fazer um curso de pronúncia em alemão com mais de 10 aulas, com PDF grande e tal? Quem está de fora, não todo mundo pensa isso, mas eu acho que tem alguém que deve pensar isso. Eu acho que eu pensaria de uma outra pessoa ali, que eu sou um consumidor muito exigente. Eu acho que eu pensaria isso, assim, cara, será que sabe mesmo? E não sei o que, e não sei o que. Se eu falar, soa como propaganda. Só que de sua perspectiva, de alguém que aplica o método ADD, que finalizou esse curso de pronúncia, por que que você acha que eu consegui ajudar ou consigo ajudar com pronúncia? O que acontece? Se eu fosse fazer um curso de pronúncia com um professor alemão, ou com um professor americano, que seja, qualquer outra nacionalidade, ele ia ensinar a pronúncia do jeito que ele acha que deve ser pronunciado. Só que isso não é a realidade de um nativo de português. Agora, você sabe a pronúncia corretamente e você passa ela de uma forma didática com a cabeça de uma pessoa que fala português. Então, quando você explica ali a pronúncia, você está explicando ela em português. Então, para a pessoa que fala português, ela entende aquela explicação e vai falar: ah, tá, então é assim. Tipo, o E não é um E, entendeu? O R, ele tem que vir lá na garganta. E aí você dá exemplos que falam: olha, se você falar desse jeito, essa é a pronúncia que você está buscando. Então, é isso que eu achei muito interessante. É diferente de um alemão explicando a pronúncia de um R, de um brasileiro explicando a pronúncia de um R. Você fala assim: tá, agora eu entendi. E antes você fala assim: tá, eu vou tentar. Porque no final você não entendeu. Mas para o professor alemão, ele explicou super bem. Porque ele está explicando com a cabeça de uma pessoa que fala alemão. Não com a cabeça de uma pessoa que fala português. Essa que é o pulo do gato. Uhum, interessante. Muito bom, muito bom. Claro que eu poderia falar mais coisas aqui, mas soa como propaganda, então não vou falar. Só quero que você participe do evento na semana que vem, dia 19 começa, tá? Se você não se inscreveu ainda, link tá na bio, é só digitar quero que eu te mando o convite. Max, a gente tá chegando na reta final, e claro, fique à vontade para falar o que você quiser também, mas o que eu queria te perguntar agora, como reta final, é o seguinte: quais conselhos que você daria para a galera que está aqui agora assistindo a gente? Quais erros de mentalidade e de comportamento que você teve no passado e que fez com que você perdesse tempo, que você se estressasse sem necessidade ou ficasse frustrado sem necessidade, e você hoje, com mais conhecimento, mais sabedoria, olhando para trás, claro, eu tenho certeza, se você hoje estalasse o dedo e voltasse para trás para começar do zero, você teria outras escolhas. Né? Algumas coisas você não faria. Você fala, mas isso aqui eu não vou, isso aqui eu sei que dá errado. Porque eu fiz e deu errado. Então, para que a galera, as pessoas que estão aqui, aprendam com erros que você cometeu, de mentalidade, de crenças internas, ou mesmo de comportamentos, quais conselhos você daria para a galera agora? Ó, galera, isso aqui eu não faria, eu aprendi ao longo dos anos que esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento aqui não ajuda no processo de aprender alemão, etc. Fica livre aí, bota para fora e o que for lembrando, vá falando. Olha, Quais conselhos você daria para a galera? eu diria o seguinte: tem muita gente quando começa a fazer o curso de língua, ele quer falar que tem um nível tal. Ninguém gosta de falar que é iniciante. E aí tem essa ânsia de fazer o A1, aí depois o A2, aí o B1, o B2, para poder falar que tem um C1. Né? Vira como se fosse uma busca de status, de falar: não, eu tenho o certificado do C1. Tá, mas você fala um alemão C1?
Não, não, mas eu tenho um papel aqui que é C1. Isso é ilusão. Você tem que aprender a se virar em alemão. Você não tem a obrigação de falar perfeito. Tem muita gente que às vezes não fala de vergonha. Não pode ter vergonha. Tem que falar. Quanto mais você falar, mesmo errado, melhor você vai aprender. Hoje você falou errado, amanhã você fala um pouquinho melhor, aí dali a pouco você vai falar errado, você fala, acabei de falar errado, eu sei que eu falei errado. Eu mudei a ordem das palavras aqui, o verbo tinha que ter sido ido pro final. Mas tudo bem, na próxima vez eu vou me policiar. E se você ficar só no livro ali, você não vai nunca botar o que está no livro na sua boca. E eu acho que assim, tem que se dedicar numa base muito boa. Eu vejo assim que eu voltando agora, né, para fazer né, agora eu estou fazendo o A1-2, né? Tem muita coisa que eu vou lapidando na base. Porque a minha base não foi muito bem feita. Ela foi assim na correria. E eu acho que é importante fazer uma base bem sólida, sem pressa de falar, nossa, mas eu já sou B2. Não adianta você ser B2 se você não souber a base do A1, A2. Mandou bem, belas palavras, exatamente. Não, é verdade. Essa Papel. é a rotina, é o dia a dia. Não adianta você ter B1 e você chegar na loja e não conseguir trocar uma peça de roupa que você comprou com o número errado. Ou chegar no restaurante e falar assim, pô, mas eu queria a carne mal passada. Putz, mas no meu livro não ensinava a falar mal passado. E agora? Vou comer do jeito que mandarem. Entendeu? Você vai ficando um refém da língua. Não pode. Sabe o que dá dó às vezes? Dá dó porque o público geral, a galera não estudou metodologia, não estudou didática, não passou por toda a transformação. Então a galera, muita gente, algumas pessoas até percebem, porra, tô me dedicando tanto aqui, não tá tendo o resultado que deveria ter nessa escola tradicional aqui, ou o que for. A galera sente a dor, né? Só que eles acham que isso é o normal. Eles acreditam o seguinte, a maioria, né? Ah, isso aqui é o normal. É desse jeito mesmo, porque o idioma é difícil, então muita gente coloca a culpa em si, né? Não é minha praia esse negócio de idioma. Esse negócio de idioma não é pra mim, eu não tenho jeito, sabe? Assim, para algumas pessoas têm um dom pra línguas, eu não tenho esse dom. Muita gente acredita nisso. Muita, 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 muita. E aí eu percebi, fazendo pesquisas ao longo dos anos, às vezes eu rodo pesquisas, né? Tu acredita, Max, que a resposta número um da galera de às vezes continuar estudando alemão, a resposta número um, eles não continuam por medo de fracassar mais uma vez. Eu fiquei abismado, porque eu achei que a galera ia responder assim: ah, quais são os teus desafios no momento e se você já desistiu, por que você não dá continuidade? Tem várias perguntas assim, né, nesses formulários que eu crio. E aí as respostas eram muito voltadas para a questão emocional. A galera não colocava assim, ah, meu principal desafio é o acusativo, é o dativo. Que eu achei que a galera ia colocar isso. A galera colocava, o meu principal desafio é ter motivação. Já tentei de tudo e nada deu certo. Nossa, meu principal desafio é conseguir acreditar que não vai ser o mais do mesmo, né? Que essa promessa aí não vai ser a mesma coisa das outras vezes e tal. E aí é muito louco, né? Porque quando a pessoa ela deixa de acreditar que existe uma nova possibilidade, se ela pensa assim, ah, não tem nova possibilidade não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, o que é que ela vai fazer? Nada. Sei lá, acho Você que é sabe, meio. Billy, eu entendo também esse pessoal, porque tem um monte de escolas tradicionais de línguas, né? No nosso caso, alemão, que é tudo igual, né? Só muda o livro, mas a metodologia é sempre igual. E existem, sei lá, centenas, né, dezenas de cursos online de línguas, no nosso caso alemão, que também são tudo igual. O difícil é você acertar o curso certo. Uhum. Porque
Não tem ninguém assim que vai chegar, pegar você pela mão e falar assim, viu, faz esse curso, que esse curso é bom. Eu tô falando pro pessoal aí, pode fazer o curso do Ravili, que esse eu garanto que você vai aprender. Mas por quê? Porque eu apostei. Eu falei assim, bom, pode acontecer, eu vou perder aí o que eu paguei por uns 30 dias e tudo bem, eu Mas, vou procurar outro. mas calma, calma. Pior que não perde, não, porque tem a garantia de Sim, 30 dias, então não perde, não. não perde. Mas eu já, sabe quando você entra assim, já, vai ser mais do mesmo? Mas eu vou dar uma chance. E essas 3 aulas que você deu, foi muito importante, porque se você não tivesse dado essas 3 aulas, eu ia falar, outro curso online, deixa pra lá. Eu vou comprar um livro lá na loja e vou continuar tentando aprender. Entendeu? Isso daí foi assim, aquilo que abriu meu olho e falou, poxa, o que ele fala é o que eu penso. Pô, se ele ensinar isso que ele tá falando, eu acho que vai dar certo. Uhum. A ideia foi muito boa, né? Essa tática de marketing que você usa é muito boa porque ela é muito honesta, né? Não tem nenhuma pegadinha ali que fala assim, vou pegar uma grana do pessoal e no meu curso vai ser mais um daqueles que é igual a Não é minha todos. praia, Pois não. Eu é. me sentiria um bosta, nem dormir eu ia conseguir dormir. E, pô, hoje em dia, nem eu acredito que eu tenho vontade de todo dia estudar aí. E eu não estudo muito. Eu não chego a estudar, acho que eu nunca cheguei a estudar mais do que 1h20. Eu sempre faço, né, 2 módulozinhos ali e tá feito. E o meu Anki. Quer dizer, não toma tanto tempo do meu tempo. Eu diria assim que, quando muito, 1h30 do meu dia. Quando eu me dedico, porque tem aulas que são mais curtas, né? Isso daí não. E outra, não é algo que eu tenho um horário fixo. Então, depois que a minha filha vai dormir, eu sento e vou estudar. No final de semana, na hora que eu tenho tempo, eu estudo. Eu não tenho aquela obrigação de sair do meu escritório, ir lá, sentar, assistir a aula, voltar para casa, chegar tarde e falar, poxa, eu não estou evoluindo. Eu tô perdendo tanto tempo, né, da minha vida, do convívio com a minha família e não está evoluindo. Eu já tô curioso, viu? Tô curioso porque tu entrou ali no final de janeiro, bota fevereiro, que foi bem no finalzinho de janeiro mesmo. Então, começou em fevereiro, começo de fevereiro. A gente tá em maio, meio de maio. Aí, né, finalizou o curso de pronúncia ali, A1.1, com os textos e áudios e tal, tal, tal. Tá no A1.2. Tô curioso quando entrar no A2, finalizar o A2, finalizar o B1, eu tô curioso mais com isso. Lá, eu quero conversar contigo assim, quando você tiver finalizado o B1. Porque eu tô muito curioso com. Eu falo porque eram dores que eu tinha, né? Eu fiz escola tradicional também, 9 anos atrás, 8 anos atrás, e eu ficava com muita dúvida em vários assuntos da gramática. Sabe um assunto que eu ficava desesperado? Um tal de passivo. Eu não entendia nada. Eu lembro a primeira vez que eu tive a aula de passivo, o professor falou: Ó, isso aqui é passivo em alemão, aí colocou a formulazinha na tela, na tela não, no quadro, né, e tal. E foi falando as frases, eu olhava para aquilo ali e eu ficava assim: qual é o significado disso? Eu não sabia o significado. Eu não sabia o que significava. Às vezes, isoladamente, eu até conhecia a palavra, né? Eu olhava assim: Ich wurde gefragt. Aí ich, beleza, já sei que ich já conheço, beleza. Wurde. Tá bom, é o pretéritum de werden. Beleza. No final, gefragt. Eu conheço essa palavra. Aí, lembrando a gramática, é o particípio 2 do verbo fragen. Beleza. Aí eu botava isso junto. Só que eu não conseguia entender qual é o sentido disso. Então, mas sabe o que acontece, Ravili? Isso daí é quando você vai começar a refinar a língua. Tem muita gente que ela já quer aprender a partir daí. Tem que aprender o básico, ou perguntar pro cara se aquele ônibus que vai passar ali, ele tá indo para onde você quer ir, né? O cara não aprendeu isso, mas ele já quer aprender o genitivo. Aí trava tudo, não evolui, você começa a ficar com bronca da língua, você já começa a querer, bom, se tem um alemão aqui, eu vou para outro lado, eu vou procurar um cara que fala inglês, fala português, porque eu tenho medo da O língua. lance é que a galera foi doutrinada, foi condicionada a achar que precisa de uma coisa específica.
Por exemplo, comecei a perceber há 9 anos atrás, né? O vício dos professores em focar muito na gramática alemã. Por quê? A gramática alemã ela é mais lógica do que a gramática em português. E é gostosinho estudar gramática alemã. Pelo menos eu viciei na época em gramática alemã, achei gostosinho. E tem gente que também às vezes vicia, gosta muito ali daquela coisa das declinações de adjetivo, das lacunas, entender o que exatamente é acusativo, dativo. Começa a achar gostosinho essa parada toda. E quem não acha gostosinho, acha que isso é o suprassumo do poder, que uma vez uma vez que eu domine a gramática alemã, eu vou falar o idioma com confiança. Era uma crença que eu tinha, inclusive. Eu tinha várias crenças erradas, né, na época. Eu achava assim, quando eu terminar o C1, aí eu vou estar fluente, pô. Como é que eu vou estar fluente se eu não terminei o C1? Aí eu terminei o C1 para conseguir entrar no mestrado, eu tinha que ter certificado. Eu não era fluente. Eu tava, Pois é, né? é, o que a gente precisa não é, assim, claro, quando você está no nível C1, você está buscando, né, o suprassumo da língua. Mas para a grande massa, né, para usar no dia a dia, você precisa é falar o básico bem feito. Você já está resolvido. No meu escritório, às vezes eu tenho colegas que eles me encaminham um e-mail em cópia, eu olho assim, eu falo assim, mas viu, essa palavra está errada. Aí eu pergunto para o colega do lado, viu, mas essa palavra aqui não está errada. Ah, Max, está errado, mas você não entendeu? Eu falei, pô, mas se o cara é alemão e está escrevendo errado, pô, eu não vou me cobrar coisa nenhuma. Entendeu? Eu que, né, acabei de sair das fraldas e tô tendo que ver colega alemão escrevendo errado. Ah, Entra no que a gente acabou de falar do condicionamento. O condicionamento vou falar algumas coisas que eu sentia, que eu vejo em alguns estudantes, e vocês me falam se vocês sentem isso, tá? Primeira coisa que eu sentia no começo, caramba, alemão é um idioma mais pomposo, né? E aí eu vou ter que realmente usar ali uma certa formalidade, porque o idioma pede isso. Era a minha crença. Comecei a namorar com alemã, comecei a ver também criança falando em alemão. E eu vi, peraí, alemão não é um idioma agressivo, não, pô. Uma criança falando tão bonitinho ali, ou minha namorada ali também, momentos, né, de intimidade ali, etc. Tudo de boinha ali. Aí comecei a quebrar algumas crenças, né? Ao longo dos anos várias crenças foram quebradas. Mas em relação à gramática, então, a maior parte dos professores, as escolas, batem muito na gramática. Tá, tá, tá. Aí condiciona a cabeça da galera. O que a galera pensa? Cara, então, para saber alemão tem que dominar a gramática. Não pode ser outra coisa. Então a galera, por isso que vídeos na internet muitos bombam quando fica assim, preposições com dativo. Aí bota a listinha lá. Tá, 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 tá. Não é eficiente isso. Prepos... Tem que ter gramática? Claro que tem que ter. Tem que estudar gramática, mas tem que ter mais do que a gramática. Mais do que. Ah, Vini, na sua plataforma não tem a gramática, não? Tem a gramática. Do mesmo jeito, tem a gramática mais bem explicada do que na tua escola tradicional. Só que tem muito além da gramática. Tem que não ter. adianta você saber a gramática, assim, corretamente, e aí quando alguém te telefonar, você fala, pô, mas não tô entendendo nada do que o cara tá falando. Exato. Entendeu? A sua gramática foi toda em vão. Você precisa pelo menos entender o que o cara falou e responder de uma forma que ele entenda você e resolver teu pepino. Entendeu? Se você falou acusativo onde era dativo, em 90% dos casos, tá tudo certo. Depois, no futuro, você corrige isso. Mas você precisa desatar a tua vida. Aí, o raciocínio lá do passivo que eu te falei, né? É, aí eu não entendia aquele assunto, né? E aí, cada vez que eu tinha um assunto da gramática que eu não entendia, para que servia? Eu não entendia o sentido daquilo, e ia aumentando a minha insegurança no idioma e as lacunas também. Aí é por isso que eu tô curioso contigo, com eventuais lacunas que você tem de assuntos de gramática um pouquinho mais avançados. Entende? Eu tenho essa dúvida, assim, me dá, às vezes, com curiosidade dos alunos, às vezes, estarem mais na frente Gente, comigo, porque eu fico assim, será que eles tinham lacunas antes, que agora não tem mais e tal? Bate uma curiosidade, porque eu tinha muitas lacunas. Muita lacuna de gramática, assim, também, uma né? coisa que para mim ainda é difícil. Quando eu vou escrever algum e-mail que eu preciso usar o genitivo, às vezes
eu escrevo, mas aí eu uso o dativo e na verdade era para ser no genitivo. E aí eu pergunto para algum colega, o colega fala, pô, Max, mas isso daí é meio complicado, escreve desse jeito aí que o cara vai entender. Quer dizer, eu vejo que às vezes nem o alemão domina o genitivo. Então, esse é um assunto que, para mim, ainda preciso me dedicar, porque não uso muito bem. Mas é um negócio assim que nem o alemão é, é top quando tem que escrever alguma coisa no genitivo. Na fala usa cada vez menos. Na É, fala usa cada vez menos. e, ah, eu acho assim que a partir do momento que você começa a dominar um pouquinho o alemão, você respira tão aliviado, você fala, poxa, eu não sou top, mas eu já consigo tocar minha vida. É muito bom. Uhum. É muito bom quando você fala assim, bom, eu já aprendi um pouquinho que já é o suficiente. Exato. Sabe quando eu comecei a sentir esse sentimento que você está falando aí? Quando minha pronúncia também estava mais limpa, né? E quando eu conseguia. Eu tinha aquelas frases que faziam me comunicar com qualquer pessoa. Eu tinha memorizado frases ali que eu comecei a perceber que eu tinha que olhar nos olhos das pessoas, mesmo estando inseguro no idioma, eu percebi que, cara, toda vez que eu olho no olho das pessoas, eu percebo que elas costumam me tratar melhor. Então a questão de como você chega e aborda a pessoa, o seu comportamento, ele chega antes do que a palavra. Então o seu olhar, o seu comportamento chega antes. E aí eu percebi também, e eu comecei a lembrar também de uma professora de direito que eu tinha, eu percebia que toda vez que ela ia dar aula, professora de direito, ela é bonita e tal, toda vez que ela ia dar aula, eu percebia que ela não tinha passado em casa para tomar banho e se maquiar antes de dar essa aula à noite. Eu percebi que ela tinha trabalhado o dia inteiro e tinha ido para a faculdade dar aula. Quando ela estava assim, meio que a maquiagem estava gastada já, eu percebi que ela tinha suado ao longo do dia e tal, eu percebi que ela ficava um pouquinho irritada na hora de dar aula. E toda vez, em 100% das vezes, eu percebi que ela tinha passado em casa e tinha se arrumado para dar aula. Isso lá em BH, isso há vários anos atrás. Eu percebi que ela sempre estava mais sorridente e ela estava se sentindo bem na pele dela. E eu olhava aquilo e falava assim, rapaz, engraçado. Eu achava que era coisa de mulher. Engraçado como é mulher, né? Quando a mulher tá bonita, ela fica mais assim. Quando não tomou banho, não se maquiou, não sei o que lá das quantas, fica mais irritada, não gosta tal. Rapaz, tu acredita que eu comecei a perceber que quando eu cortava o cabelo, eu me sentia melhor. Eu comecei a linkar, né? Falar, faz sentido, né? Porque quando eu corto o cabelo, eu me sinto melhor. Quando eu compro uma roupinha nova, bonitinha, tô arrumadinho, eu me sinto melhor. Aí quando eu mudei para Alemanha e comecei a perceber que é, eu poderia usar vários recursos ou várias estratégias para aumentar minha confiança, eu comecei a usar. Falei assim, cara, se cortar o cabelo e tá me sentindo mais bonito, vai aumentar minha confiança? Tá bom, vai cortar essa juba aí. Se tá com a roupa legal ali, que você se sente bem com aquela roupa, vá botar essa roupa. Use a roupa, então, e tal. E aí eu comecei a perceber que isso me ajudava a eu ter mais confiança, inclusive de olhar para a pessoa. E o fato também de eu aprender frases ali que eu vou usar com a pessoa em caso de necessidade. Por exemplo, vamos supor que eu fale alguma coisa em alemão e a pessoa não entendeu direito. Aí eu chego para a pessoa e falo assim: Wie kann ich das anders formulieren? Como é que eu posso falar isso, né, formular isso de um outro jeito? Né? Por exemplo, o tal do Wie bitte, né? Ich konnte dich nicht verstehen. Oder ich konnte Sie, né? Formal. Ich konnte Sie nicht verstehen. Né? Können Sie es wiederholen? Und so. Então aí eu comecei a aprender coisinhas que eu poderia usar ali no começo de uma conversa. Ich lerne Deutsch noch. Ainda estou aprendendo alemão e tal. Aí eu comecei a perceber, cara, eu preciso ter essas frases aqui prontas no meu vocabulário para eu conseguir, em necessidade, eu uso isso e eu preciso olhar no olho da pessoa para que ela perceba que eu não sou qualquer um, não. Ela não vai me tratar com ignorância aqui, não. Ela não vai, porque eu vou
né, meter um olhar fixo aqui, mesmo tremendo na base, mesmo, até usa uma expressão, né, mesmo com a alma tremendo, olha no olho ali e tal e fala. Então, é isso, velho. Você aumentar sua confiança para falar alemão envolve várias estratégias. E aí, por isso que eu também criei esse treinamento há anos atrás, porque eu pensei assim, rapaz, essa estratégia do curso tradicional não me ajudou. Isso não me ajudou. Agora, isso aqui me ajudou. E não sei o que e tal. Então, eu viciei muito nessa coisa de metodologia voltada para o idioma alemão. Tem muita coisa que eu aplico que vai servir para outros idiomas também, mas eu fiquei viciado assim. O idioma alemão é tão desafiador, mas o que é que pode ser diferente aqui na ordem de estudar, ou como estudar e tal? O que é que vai ser diferente para o imigrante e tal? Tanto é que meu sócio, a gente às vezes a gente conversa sobre essas coisas assim, né? É, e aí a gente alinha em como a gente vai conduzir o nosso treinamento, ou a oferta ali do nosso curso e tudo mais. E eu já falei para ele várias vezes, velho, o nosso público é o imigrante. Eu não quero saber, não. Nosso público é imigrante, vou focar na galera que eu preciso ajudar e que eu sei que eu posso ajudar de verdade. Posso ajudar quem está no Brasil, que está aprendendo alemão? Posso, mas não é meu público, não. Meu curso não é, eu vou fazer alemão para turismo, para passear na Alemanha. Vai ajudar? Claro que vai. Mas o meu foco não é alemão para turista. O foco é o imigrante. É porque Bora, falar com mais confiança. o turista ele não tem aquela rotina do dia a dia que a pessoa precisa do alemão na hora mesmo. Ele é todo dia, né? O turista ele vai usar ali uma semana, 15 dias. Agora, o cara que mora aqui, ele tá inserido mesmo. Ele tem todo dia ele tem perrengue. E outra, por isso que no meu treinamento tem esses mais de 200 textos e áudios do dia a dia, que inclusive para mim é o ouro. Vocês falam muito do curso de pronúncia, que realmente é o ouro, né? Você limpar sua pronúncia já aumenta a sua confiança. Agora, um outro ouro para mim são os mais de 200 textos e áudios com temas do dia a dia. Isso para mim é o ouro. Por quê? Quando você pega aquele texto e áudio ali, tipo, no cabeleireiro, aí tem todas as frases ali, né? Todas é exagero, né? Mas, sei lá, o máximo de frases ali que. As principais frases, vamos lá. As principais frases que você precisa no cabeleireiro falado de uma forma mais natural, sem ser engessada, e com áudio daquilo, e com estratégia de como você vai estudar. Porque não adianta você chegar para um aluno, para uma pessoa, e falar assim, ó, toma aqui esse texto, e toma esse áudio, estuda aí. O aluno, ele não sabe o que vai fazer. Fala, é para ouvir aqui, é para ouvir e ler, né? Tá bom. Aí ele ouve e lê, e beleza. Se ele não tiver estratégia, e não entender por que a estratégia tem que ser essa, ele não faz, não. É que nem aquele texto da pessoa no telefone, né? Recebe uma ligação, pergunta se a pessoa está lá, se pode aguardar na linha, se pode transferir a ligação, se a pessoa pode deixar um recado. Aquilo ali é o dia a dia de uma pessoa que atende o telefone. Aquilo ali o cara tem que saber. Se você vai trabalhar aqui, você tem que saber aquele vocabulário. Se você não souber aquele vocabulário, você vai fugir do telefone, você vai ter medo do aparelho, Uhum. né? E isso realmente é o que a gente precisa no dia a dia. A gente precisa saber a história de um cara que viveu aqui 200 anos atrás, entendeu? Esquece. Esquece, não vai ter isso no meu curso não, viu? Se você quer ver a história de Beethoven, não sei o quê, vai ver na internet. Não quero saber disso não. Eu quero saber o seguinte. Uma aluna minha chegou e falou assim, isso tem há anos atrás, Ravili, eu trabalho como Altenpflegerin, eu trabalho com idosos, e tem várias frases aqui que eu anotei e tal, que eu uso no meu dia a dia. Tem como você me ajudar com isso? Eu falei, ó, continua anotando, porque eu quero que você me entregue o máximo de frases possível em relação ao seu trabalho. O que é que você realmente fala com eles? O que é que você tem que falar na sua rotina e tal? Alguns dias depois ela me veio com aquilo que ela de fato usava. Eu falei, escreva em português, me dá em português mesmo. Ela, escreveu em português. E eu criei a aula. Tá na plataforma a aula. Aí vem uma outra aluna enfermeira. Mesma coisa. O Ravili, tal, preciso falar isso e isso aqui na aula, ou na aula não, no meu dia a dia como enfermeira, tal. Às vezes eu quero pedir pro paciente virar e eu não consigo. Eu falei, escreve tudo que você precisa. Mas não vai afobada, não. Todo dia ali você perceber, poxa, eu preciso falar essa. Vai anotando no celular e me passa. Anotou, me passou. Tem aula na plataforma sobre isso. Então, os
mais de 200 textos de áudios lá, eles foram pensados assim, né? Tipo, precisa ser alguma coisa mais prática e tal. Salvo um ou outro do A1.1, que não necessariamente todo 100% é de tema prático, alguma ali envolve um diálogozinho. Diálogo, mas não deixa de ser prático, né? Às vezes um diálogo de dentro de casa ali, a rotina de uma dona de casa, que ela tem que tirar a roupa da máquina de lavar e estender, não sei o quê, porque esse vocabuláriozinho também é importante e tal. Mas o grosso mesmo ali é tipo, o imigrante. Eu sou viciado em facilitar a nossa vida como imigrante. Viciado, viciado, viciado absurdo. E aí, eu acho que é um negócio que eu não vou parar de fazer, porque eu sou viciado. Eu quero um dia ter, sei lá, a pessoa fala assim, cara, eu quero uma situação tal. Eu falo, tem. Quero essa, tem. Eu quero meio que todas. Meu sonho é tipo assim, todas as situações do imigrante tem na plataforma, sem exceção nenhuma. Todas, todas, todas. Fale uma, vai ter. Talvez seja uma coisa muito louca, né? Porque às vezes cada um vive uma realidade, né? Mas Ô, eu Ravi, tenho esse eu, desejo. eu faço um paralelo com o seu curso de um cara que está querendo aprender a voar de asa delta. Quando você vai numa escola tradicional, você vai aprender toda a teoria de voar de asa delta, tudo que você tem que fazer, tudo mais. Você vai ficar ali um tempão fazendo curso de como voar com asa delta, até o dia que você vai chegar no barranco e falar assim, bom, agora eu vou correr e vou me jogar. E tudo aquilo que eu aprendi vai ter que funcionar, porque senão eu vou me esborrachar. E geralmente o que acontece é que você vai de bico e se esborracha. O seu curso não. O seu curso, você pega a asa delta e vai num morrinho pequenininho e dá um pulinho, faz aquele voo de galinha e pisa de novo no chão, beleza. Aí sobe um morrinho mais altinho, salta de novo, voa mais um pouquinho, até o dia que você fala, bom, agora eu vou subir lá na montanha e vou me jogar e eu tenho certeza que eu vou voar. Então a gente não pode ficar esperando saber alemão até o dia que você vai falar assim, bom, agora eu vou resolver tudo como se eu fosse um nativo. Não. Você tem que ir de voo de galinha em voo de galinha até você virar uma águia. Eu não vou falar mais nada para finalizar com chave de ouro, assim. Vamos deixar quieto. Mas é isso, é verdade, é verdade. E é isso que motiva a gente. É você ver que cada dia você está fazendo um voozinho mais alto e mais longo. Entendeu? É ilusão você querer de um dia para o outro já sair voando, cruzando os oceanos aí. Exato. Galera, para de estudar errado, porque você tá gastando tempo, tá se estressando. Cabelo branco pra caramba tá nascendo aí, porque tá estudando errado. A partir do dia 19 de maio, segunda-feira, a gente começa nosso evento. Se você não se inscreveu ainda, é só comentar quero que eu te mando o convite. Se já se inscreveu, tudo lindo. Você vai receber primeira aula segunda-feira de manhã. Assiste ao longo do dia, no melhor horário para você. Segunda aula você recebe na quarta-feira, que é dia 21 de maio. E a última aula você recebe na sexta, que é dia 23 de maio. O evento é 100% gratuito. De graça, tem injeção na testa, né? Então pronto. Se é algo que vai fazer você ter uma visão diferente do aprendizado de alemão, faça isso. Vá lá, pague o preço, né? Pague o preço no sentido de reserve um tempinho para você fazer isso. Nossa, Ravile, mas minha vida é uma correria, que não sei o quê. O evento foi pensado para quem tá correndo mesmo. Não é live de 3 horas de blá, blá, blá. Oi, galera, tudo beleza com vocês? Não sei o quê. Aí toma um cafezinho, aí para. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Então, você vai ter a primeira aula com mais ou menos uns 45 minutos, direto ao ponto. A segunda aula, mais ou menos uns 30 minutos, menor ainda, né, direto ao ponto, porque com 30 minutos eu consigo te explicar o método ADD, né, os pilares do método ADD. E na terceira aula é um pouco maior, porque é onde se fecha com chave de ouro e eu preciso te passar um guia prático com a sequência para você seguir. Se você quiser dar o próximo passo, como o Max deu e o pessoal que está aqui ao vivo, inclusive mandar um beijo para todo mundo que está aqui ao vivo, principalmente as minhas alunas e alunos, que está ali comentando também e contribuindo bastante. É, se você quiser dar o próximo passo, você dá. Se você não quiser dar o próximo passo, você não dá. E aí, algumas pessoas podem pensar assim: ah, eu já participei desses eventos assim, mas no final quer vender curso. Meu amigo, não é questão de querer vender curso, não. É de oferecer uma possibilidade da pessoa continuar com conforto, com material, com acompanhamento, se ela quiser. Essa crença que você colocou na sua cabeça do tipo assim, ah, é para vender curso. Não, é para oferecer uma possibilidade para as pessoas.
Então quer dizer que se eu tenho um conteúdo, se eu tenho um material exclusivo ali, que de fato ajuda as pessoas, como você está vendo o Max falar e o pessoal falar aqui, então quer dizer que eu não posso oferecer isso não. Não pode oferecer mais não. Na verdade, não é um curso, mas é uma ajuda para você sair do atoleiro que você se encontra sem aprender Pois alemão. é, porque me dá às vezes uma raiva quando a pessoa fica assim, tá fazendo essas 3 aulas aí para vender o curso. Não, não é para vender o curso não, poxa. É para oferecer uma possibilidade. Se você não quiser entrar no curso, você já está ganhando com as 3 aulas. Pelo menos você não fica mais perdido ou perdida aí no seu aprendizado, batendo cabeça, se estressando. Agora, se você quiser dar o próximo passo, você dá. E vou te ser muito sincero, e eu falo isso com tranquilidade. Se você não quiser entrar, ou se você entrar para encher o saco, não sei o que, nem entre, eu não quero. Eu quero pessoas comprometidas, eu quero pessoas que vão se dedicar, eu quero pessoas que realmente vão de fato usar o curso. Eu não quero gente que fica reclamando, eu não quero gente que não acredita, eu quero a galera que, pô, acredito. Vou lá dar um voto de confiança ali, vou ver como é que é e tudo mais. E se você dar o próximo passo, você vai ter meu acompanhamento, minha energia para te ajudar, para estar presente ali, para tirar suas dúvidas. E eu ia falar coisas aqui, mas está tudo no evento, né? Não vou falar coisas envolvendo o evento, não. Mas é isso. Se inscreva e a gente se vê a partir de segunda-feira. Entendeu? Mas a questão aqui não é. Ah, você está fazendo só para vender curso. Não, eu larguei o meu mestrado lá em Direito, que poderia me dar mais dinheiro para ser professor de alemão, porque para mim é propósito. Um dia eu falei assim, cara. Inclusive eu vi um vídeo na internet, o cara falou assim: se você consegue ajudar as pessoas com treinamento, ou com aulas, ou com o que for, e você não faz isso, você é um puta de um egoísta. Eu falei, caralho, isso é forte, né? Peraí, então, se eu tenho algo que eu posso oferecer para as pessoas e para o mundo, eu bati cabeça e aprendi uma coisa nova ali, e aquela coisa vai facilitar a vida de outras pessoas. Então, se eu tenho isso e não ofereço a possibilidade das pessoas participarem disso, eu sou um puta egoísta. Quando eu vi isso, eu falei assim, cara, realmente eu tenho que ter um curso de alemão. Porque eu consigo ajudar as pessoas de uma forma diferente. Esses anos todos aqui, que eu mostrei para vocês na terça-feira. Então, e se eu mostrei, todo mundo sabe, você consegue dizer aqui que não é mentira minha. Milhares, milhares de frases que eu cadastrei com esses 10 dedos aqui, ao longo dos anos. Frases que eu precisava falar no dia a dia, na minha rotina na Alemanha. Eu cadastrei isso tudo no Anki, que eu consigo dar para os meus alunos com 3 cliques. Eu cadastrei tudo isso aqui. E eu consigo ajudar as pessoas com alguns cliques. E isso A vale pessoa, ouro. a galera. Oi? Isso vale ouro. Isso vale ouro, pô. Foi muito trabalho pra mim, meu Deus do céu. Loucura. Agora, vou dar de graça agora. Primeiro, quando você dá de graça, a pessoa não usa. Não usa. E segundo, então, não posso ser recompensado por anos de trabalho, não é? A outra coisa em relação à pronúncia. Max, o curso de pronúncia que você fez, que tem aquele PDF lá com toda a fonética e tal, era um esboço no Word. O esboço era um Word, no computador. Sabe como é que era? Um Wordzinho que ao longo dos anos eu ficava assim, "Oxe, a palavra não é und não? UND, né? Não, é und. Esse D termina com T e tal. Aí eu ia, colocava no Word isso, botava uma observação e depois eu ia, tipo um investigador assim, tipo alguém, tipo um cientista, né? Eu criava ali a tese e depois eu ia querer confirmar essa tese. Na época não tinha chat GPT para confirmar nada. E aí eu ficava confirmando a tese, ouvindo podcast, ouvindo minha ex-namorada, que não sei o que, que não sei o que. E aí cada detalhezinho de pronúncia, cada fonética, cada som, B aqui no final tá com som de P, né? Essa palavra aqui no final, pô, de origem francesa, então a pronúncia já é mais parecida com o francês. Nossa, olha que loucura, letra T. A letra T não é seco, não é toia, é toia. O K também, não sei o que, o P também, não sei o que. E aí, meses e meses e meses fazendo aquilo. Um dia, talvez anos depois, não lembro agora exatamente, mas eu tinha um esboço do curso de pronúncia. Eu olhei aquilo e falei assim: eu tenho um esboço de um curso de pronúncia. O curso de pronúncia que eu fiz em alemão foi baseado no alfabeto fonético internacional. Um Ravile, eu não entendo porque os cursos de alemão ou de qualquer outra língua, eles não começam pelo curso de fonética. Deveria, né? Antes de começar o curso, tinha que fazer o curso de fonética. Tinha. E aí depois começar o curso. Exatamente. E nunca tem isso no começo. Ou seja, começa tudo errado, criando hábitos de pronúncia errados,
que depois é difícil de corrigir, né? Quanto mais tempo você fala a língua errado, pior é para corrigir. Devia começar todo o curso com fonética. Eu acho que eu começaria também com fonética, mas eu tiraria talvez 2 dias antes ali, ou um dia, sei lá, 2, 3 horas, para preparar a galera emocionalmente. Entende? Eu ia, antes de entrar na pronúncia, eu ia conversar com esses novos imigrantes, eu ia recebê-los. Se eu tivesse uma escola lá, né, física, eu ia receber esses imigrantes, ia conversar com eles sobre aquilo que é muito desafiador para o novo imigrante. E a escola deveria ofertar toda uma estrutura de material e de conhecimento foda, com vários itens, vários e vários itens, falando das principais emoções do imigrante, desafios. Como ele pode lidar com essas emoções e aceitar melhor, porque o imigrante, ele, principalmente quem não tem inteligência emocional e tal, vai sentindo frustração, vai sentindo medo, vai sendo vítima dessas emoções aí, não sabe lidar com isso, aí desiste, aí estressa, aí termina casamento, aí briga com o filho, aí volta pro Brasil sem querer, ou perde emprego, não consegue emprego melhor, vê a desgrama, é um vucu-vucu, é cachorro latindo, menino chorando, catarro caindo, um monte de loucura. Por quê? Aspecto emocional. Então, se eu fosse uma escola, eu ia, vem cá, galera, eu vou receber todo mundo aqui. E fazia, inclusive, no aspecto de psicologia mesmo. Chazinho, um cafezinho para todo mundo, local acolchoado, no ambiente, numa sala propícia, receber todo mundo e falar do aspecto emocional da galera. Ó, vocês vieram para a Alemanha, tem esses desafios aqui. Aqui tem gente preconceituosa também, tem muita gente boa, do bem, que vai te acolher, mas tem muita gente que tem preconceito se encontra estrangeiro. Você pode vivenciar isso, principalmente se você moreninho, pele preta, cabelo isso, cabelo assado. Você pode sofrer isso. Agora é o seguinte, entenda que isso é normal. Entenda que você vai sentir frustração ao longo do processo, que frustração é expectativa não atendida. Você queria que fosse de uma forma, você até se preparou para aquilo acontecer bem, não foi bem, você frustra. O sentimento de, porra, velho, não deu certo, mesmo tentando aqui e tal. Velho, alinha as expectativas, entenda que vai dar errado. É que nem o Max falou. Você vai pular ali, primeiro pulinho pequeno e tal, mas possivelmente você vai tomar uma quedinha ali e tal, e entender que isso é normal. É como se fosse uma criança aprendendo a andar e tal. E aí, se eu tivesse uma escola dessa, eu ia preparar o aspecto emocional da galera. E aí eu ia falar sobre como é que o cérebro aprende. Eu ia falar, porque ali, supondo que na sala tem pessoas de várias idades diferentes, que inclusive é o caso. Eu ia falar, olha só, você que às vezes está numa idade mais avançada e acha que você não consegue aprender, vamos para a ciência agora e trabalhar o lance da teoria da neuroplasticidade. Que o cérebro continua, mesmo em idades mais avançadas, os neurônios continuam se conectando ali, mesmo em idades mais avançadas, que é possível aprender também. Uma velocidade menor do que alguém que é muito mais novo, que a neuroplasticidade, ele tem os 25 anos, ela tá com gorro de gás, mas você consegue aprender em qualquer idade. E aí é mostrar através de ciência, pesquisa científica, tome ele na tela. Memorização, como é que funciona? Recordação ativa, repetição espaçada. Por que você deve usar o Anki como ferramenta? Ou deveria? Porque é mais prático e porque vai adotar essa estratégia e tal. Então eu tiraria ali o primeiro dia, talvez não fosse suficiente, mas os primeiros dias para fortalecer a pessoa emocionalmente. Quebrar objeções que a pessoa tem em relação a não é para mim, eu não consigo, eu tô velho demais e tal. Ia quebrar as objeções da galera. Ia explicar como a memória funciona, aí eu entraria na pronúncia. Porque a pessoa, quando ela começa a estudar um idioma, ela já vai com um monte de crença fixa, um monte de ideia fixa na cabeça, aí ela desiste daqui para ali. E ela não, quando ela percebe que não está conseguindo aprender, dificilmente no começo ela fala que a culpa é da escola. Dificilmente. Ela pega um chicote e ela começa a se chicotear e a arrancar sangue das costas, achando que o problema é dela. Eu tô falando isso agora, não é da boca para fora, é por causa desses anos todos, conversando com um monte de gente, tendo um monte de aluno, rodando pesquisa, a galera sente isso. Ah, sabe qual é o problema, Ravile? A coisa que eu mais escuto. Medo de tentar de novo e fracassar, e o tal do eu acho que não é pra mim esse negócio de idioma, não. Ô, Ravile, sabe o que é que é? É que esse negócio de falar alemão, idioma, eu não tenho jeito pra isso. Eu nunca aprendi inglês. Pô, velho. Silvânia aí, pô, acabou de falar aí, ó, verdade.
Silvânia não sabia inglês, não. Silvânia não sabia inglês, não. Bicha retada, foi pra cima, tome-lhe. Fala alemão com confiança. Por quê? Porque arregaçou as mangas e foi pra cima. Agora, se você começar a acreditar que você não pode, que não sei o quê. Tem até umas frases assim que eu adoro essas frases, né? Ai, coach, é motivação, não importa, ajuda é massa. É assim, ó. Se você acreditar que não pode, você tá certo. Porque é uma crença que você colocou pra você. Na sua cabeça você fala, eu não consigo, eu não posso. Beleza, você tá certo dentro do que você tá acreditando. Pra sua realidade você tá certo. Por quê? Você tá dizendo que não pode. Então, beleza, não pode, não faz. E se a mesma pessoa falar, eu posso, você também tá certo. E olha que louco agora. Olha que louco que eu vou falar. Isso é muito louco. Isso é comprovado na psicologia, tá? É porque eu fico lendo pesquisa científica também. Não vou lembrar o nome das pesquisas, nem o ano, que eu não decoro nada disso. Mas olha só que louco. Se você tiver uma crença de que você não consegue alguma coisa, ou que aquilo não é pra você, o seu cérebro, ele vai procurar tudo que justifique aquela sua crença. O nosso cérebro é completamente enviesado quando você acredita numa coisa. Se você muda sua crença mental, o seu cérebro ele começa a procurar coisas que vão confirmar aquilo. Teve aquele cantor, seu Jorge, ele falou isso numa entrevista, assim, que é de arrancar choro. Ele falou assim, ó, cara, ele falando, né, que o pai dele não estava acreditando que ele tinha vencido na vida, né, ganhado uma grana ali com música e tal. Quando o pai dele soube que ele tinha ganhado um cachê massa, o pai dele falou assim, meu filho, o que é que você está fazendo? Ele achou que era alguma coisa de droga, tráfico, sei lá. O que é que você está fazendo esse tanto de dinheiro aqui, rapaz, e tal. Aí o seu Jorge falou assim, pai, tá dando certo. Eu tô crescendo, eu venci, né? Uma coisa assim. E o pai dele meio que sem acreditar e tal. Porque aí o seu Jorge falou, né, que o pai dele, ou a família dele, onde ele morava, a crença era a seguinte: você não pode sonhar. Isso não é pra você. Isso é pra eles, pros brancos, ou pra galera, sei lá quem. Mas a gente aqui do gueto, negro, não é pra gente isso. E a partir do momento que existe essa crença de limitação, né, eu não consigo, não é pra mim, ixi Maria, o cérebro vai procurar justificativas pra isso. E vai te colocar na sarjeta, vai te deixar no buraco lá. Até tu, um belo dia, começar a questionar o sistema. E falar assim, mas peraí, velho. Não tem negro, então, não, que não conseguiu, não, é? Ou não tem pessoa, não sei. Aí você começa a tentar buscar uma clareza de ver que outras pessoas conseguiram. Por que você não pode também? Aí você vai buscando clareza, vai falando, vai questionando, sendo uma pessoa mais questionadora e tentando buscar conhecimento. E no mundo de hoje tá lindo, né, velho? Porque você consegue rapidamente ter um conhecimento ali. Pensou besteira sobre você mesma, é mesmo ou mesma? Fala assim, cara, eu tô me limitando aqui. Isso aqui é verdade? Oxe, pesquisa no chat GPT. Tô tendo tal e tal crença aqui. Isso é verdade? Realmente, pode ser que eu seja uma pessoa assim mesmo que não tem uma capacidade de aprendizado ou de crescimento na vida e tal? Tem pesquisas sobre isso? Eu quero ver uma pesquisa científica ali, ó, 10 anos, 20 anos de uma pesquisa científica com alguma prova. Existe isso, um teste? E aí começa a pesquisar para você desmistificar as coisas que você coloca na sua cabeça que te joga no buraco, pô. E, e aí é fácil você se desconstruir, ressignificar as coisas na sua vida? É difícil pra caramba. Porque você tem que ficar lutando, né? Imagine só, uma vida inteira de condicionamento, de crença, aí 30 anos no couro, 40, 50 anos no couro, como é que é? No couro é coisa de baiana. Ai, meu Deus. Aí você, como é que você vai desconstruir isso rápido? Não é rápido, não, velho. É todo dia questionando. Aí seu cérebro fala, não, 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 você não pode. Aí você fala, posso sim, oxe, por que não e tal. Aí lê um livro, vê um vídeo, a pesquisa, vê um filme inspirador e tenta. Aí toma uma porrada ali e fala, não, mas eu tomei uma porradazinha aqui, mas eu tô melhor que ontem. Aí você vai tentando colocar uma racionalidade na coisa. Porque se você não coloca racionalidade, não analisa e você fica refém
de pensamento automático, de condicionamento, entra anos, sai ano, tua vida vai ficar a mesma coisa, porra. Vai ficar a mesma coisa, você fica sem entender. Por que que todo final de ano, vai início de janeiro ali, eu falo que eu vou mudar isso e isso, aí eu mudo até um pouquinho, mas depois eu volto pro que era antes. Porque minha vida, ela fica, é sempre praticamente a mesma coisa. Há anos eu digo que eu vou realizar tal coisa. Há anos eu digo que eu vou, eu vou conquistar tal objetivo. Por que que eu não consigo conquistar esse objetivo aqui? Por que que eu não consigo conquistar? Porque tu tá com o mesmo comportamento. E o comportamento, ele advém das crenças que você tem, do pensamento que você carrega. Se você não mudar a forma de você pensar, você vai continuar agindo com o mesmo padrão. Para você mudar o padrão de comportamento, você tem que ficar mudando suas crenças. E aí você vai mudando suas crenças, vai facilitar a mudança de comportamento que lá na frente vai te gerar um novo resultado. E outra coisa, se você quer nos próximos meses, por exemplo, ter resultados melhores, pense que você tem que mudar seu comportamento hoje, agora, a partir de agora. Porque se você continuar, ah não, quando terminar o verão eu mudo meu comportamento. A partir de setembro já começa ali, vem ali, já sai o verão, sai o período de férias, que não sei o que, agora eu vou dar uma relaxada, aí eu começo a mudar meu comportamento. Aí tu se lasca, porque tu vai olhar pra tua amiga que começou agora, lá em setembro, ela vai estar num lugar que tu fala assim, oxe amiga, por que que tu tá nesse lugar que era meu, que eu queria conquistar? Aí a tua amiga vai lá na tua cara e fala assim, tu é preguiçosa. Tu fica colocando teus sonhos na próxima estação. Aí quando chegar em setembro, tu coloca para dezembro, novembro, dezembro, que tu fala assim, não, vai estar frio, mas em casa fica melhor estudar, de me concentrar, ou sei lá o quê. Aí quando dá novembro, dezembro, pô, tô meio depressiva aqui, saudade do Brasil, como é que estuda desse jeito? Não dá, eu vou esperar melhorar um pouquinho o tempo, ou passar esse final de ano, que final de ano é aquela coisa, né? É correria, é não sei o quê, é presente, é Natal, barraquinha de não sei o quê. Aí tu fica a vida inteira, desculpa, desculpa. E outra, o ser humano, a gente cresceu dando desculpa desde pequenininho. Medo de punição, a criança mente. Medo porque tá com medo de ser punida. Não é porque é má. Tá com medo de ser punida. Não sei o que lá. Ah, não fiz. Por quê? Não justifique o que piora sua vida. Não, treina seu cérebro com isso. Seja honesto, pô. Dá a cara a tapa, fala errei, tal. Eu aprendi a fazer isso na minha vida. De uns anos pra cá, tive que aprender mesmo, assim. A pessoa fala, ô Ravili, não sei o que, eu falo, desculpa, errei, e falo de coração aberto. Eu não falo como é, de hipocrisia ou de manipulação. Se eu errei, eu falo, errei, vou consertar. Tranquilo. Fico mal feliz com isso. Ah, que não sei o que, não sei o que. Realmente, deu um vacilo, me desculpe, vou corrigir e tal. Fico tentando buscar uma clareza com a minha mente, porque quando você tem uma clareza com sua mente, você vai conseguindo alcançar seus objetivos de uma maneira. Não vou dizer que é fácil, não, porque minha personalidade é uma personalidade de ansiedade, sei lá o quê. Tem gente que consegue mais fácil, mas eu não consigo muito fácil, não. Mas fica mais fácil quando você busca uma clareza. Entende? Eu acho que eu falei bastante agora, desculpa, Max, que o papo Não tem problema não. era você falar, mas eu me empolgo às vezes, né? Não, eu concordo com tudo que você está falando. E, e eu falo mais, não é algo que vai tomar tanto do seu tempo que você precisa jogar, ficar procrastinando tanto. É uma coisa que vai fluir normalmente na sua rotina, mas eu sei, eu também já procrastinei. É cômodo, é gostoso jogar para. Ah, agora no verão eu vou curtir, eu vou estudar no inverno, chega no inverno, ah, não, mas agora tá frio, vou estudar no próximo verão. E aí a vida passa e você tá lá sem mudar nada. É punk. Mas é isso. Max, muito obrigado pela. Ó, a gente tá conversando aqui tem 1h34 É, minutos. Caramba, passou rápido, hein? boa, né? Eu fico muito feliz. Você com certeza contribuiu muito com o que você falou. Você falou muitas coisas sábias aqui. Porra, dá até vontade de fazer uns cortezinhos ali com algumas falas suas para postar depois. Porque você passou muita sabedoria em vários momentos. Agradecer também por você ter aceitado, né? Porque falar pra galera aqui, às vezes, né, a gente não fica tão à vontade assim. Eu mesmo não ficava muito à vontade antes, hoje eu fico mais à vontade. Mas é isso, brigadão demais, viu? Avília, eu sou uma pessoa muito exigente. É, eu jamais iria participar desse bate-papo
se eu não acreditasse 100% no seu método. Eu ia falar, hoje eu não posso. Mas eu admiro a capacidade que você tem, como estrangeiro, de ensinar alemão tão bem. Olha, você realmente tem o dom de passar o conhecimento. Que isso. É verdade. Ensinar alemão não é fácil. E um estrangeiro ensinar alemão é mais difícil ainda. É muito bom ter alguém que fala a língua da gente ensinando a falar alemão. Ainda bem que eu fiz a escolha certa, né? Um belo dia eu senti algo assim, não, eu não posso deixar isso passar, não. Eu tenho que ajudar a galera. Claro, me ajuda também, é óbvio, né? Eu pago contas também com isso, vivo disso, mas vira uma coisa boa pra todo mundo, assim. Eu acho isso muito massa. Acho isso muito massa. Foi muito bom. Não, não perco a minha empolgação de ir seguindo o curso. Show de bola. E vai vir várias novidades por aí, né? Que eu sou incansável, eu não paro. Então, novidades, atualizações e tal. E a gente vai pra cima sem dó. E agradecer também aqui as pessoas que. Vou falar quem eu lembro, tô morrendo de medo de falar e não lembrar de todo mundo. Mas eu quero agradecer aqui a Aline, Silvânia, Kellen, a Gelsi. Eu vi que a Márcia tava também. Quem mais? Dá um medo de esquecer alguém, né? Porque fica parecendo que isso tá sendo injusto, mas. Deixa eu ligar a luz aqui de novo. Mas é isso, gente. Vocês que estão no curso, obrigado demais pelos comentários aí, pelo apoio. Eu acho que deve ter incentivado a galera, né? De despertar uma curiosidade. Quero ver esse método ADD aí. Beleza, para você conhecer o método ADD é gratuito. A partir de segunda-feira a gente se encontra. E é isso. Boa noite para todo mundo. Max, mais uma vez, obrigado. Vamos Imagina, foi um finalizar, né? prazer. Valeu, brigadão. Um abraço para todo Até mundo mais. aí. Tchau, tchau. Abraço, gente. Boa noite para todo Boa mundo. Até amanhã, meio